Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, nós damos mais um passo na nossa caminhada quaresmal. Chegamos à segunda semana do tempo da Quaresma, tempo que nós recordamos a necessidade e assim também nos esforçamos para as penitências, para as mortificações, os propósitos que fazemos nesta Quaresma. Talvez até você já esteja cansado, não é? Muita gente já colocou a sua penitência, já está difícil na segunda semana. Mas coragem, caminhemos. Mas por que fazer estas penitências? Por que buscar confissão? Por que nesse tempo recordar-nos da necessidade de exercitar a caridade, o amor ao próximo, de assim colocarmos em prática ainda mais a nossa piedade, de aumentar ou melhorar a nossa oração? Tudo isso converge para só uma coisa: para que nós contemplemos a manifestação da glória de Cristo. O que o Evangelho de hoje nos fala, desta glória de Cristo, do qual nós somos convidados a participar. Não nesta terra, não nesta vida, mas como São Paulo nos diz, o que os olhos jamais viram, o que o coração jamais sentiu, o Senhor está reservando, o Senhor está guardando para aqueles que o amarem nesta vida. Então, todo esse esforço, tudo isso nos leva, nos direciona a experimentarmos lá na frente a glória de Cristo. Para isso que nós caminhamos, em direção à sua glória. Caminhamos na certeza do seu amor por nós. Um amor que nos é dado. Um amor que nos faz participar do verdadeiro amor. O amor que o Pai declara ao Filho: este é o meu Filho amado. E neste Filho amado, todos nós também somos amados. Desde o início, desde quando nós já não merecíamos a humanidade pecadora, como vimos no domingo passado. Deus criou o mundo, colocou o homem no paraíso, lhe deu a liberdade, e o homem fez o quê? Pecou, jogou fora, traiu a Deus. Mas Deus não desistiu do homem. Deus não desistiu da humanidade. E a prova disso nós vemos quando Deus chama Abraão para reconstruir essa história, para dizer: olha, eu preciso formar um povo, preciso instruir um povo, para que neste povo nasça aquele que venha limpar o que Adão, o que os primeiros pais mancharam. Por isso a prova de amor de Deus em escolher Abraão. Abraão, que era politeísta, ou seja, Abraão que cultuava vários deuses, não conhecia a Deus. E de repente, esse Deus aparece para Abraão e diz: sai da tua terra, vai para a terra onde eu te mostrar. Deixa sua terra, a casa de seu pai, deixa teus trabalhos, deixa aí seus afazeres. E Abraão fez, Abraão seguiu. Por que Abraão seguiu a voz de Deus? Sendo que ele passou a conhecer a Deus naquele momento. Diferente destes outros deuses que se cultuavam, este Deus que fala a Abraão não traz uma palavra humana. E Abraão reconhece isso. Essa palavra não é de homem, esta palavra é divina. E eu vou obedecer, e eu vou seguir. Porque este Deus é um Deus que fala ao seu povo. Esses outros deuses, estes ídolos, não falam como os seus. A diferença é esta: o nosso Deus é um Deus que fala ao homem, que se dirige ao homem. E assim, diferente do que nós muitas vezes ouvimos: eu acredito em Deus. Eu não vou à igreja, mas eu acredito em Deus. Eu não tenho religião,
mas eu acredito em Deus. O importante é ter amor no meu coração. O importante é que eu tenho fé, eu acredito em Deus. Não preciso de mandamentos, de fé, de doutrina, de nada disso, de igreja. Eu acredito em Deus e pronto. Este Deus é um Deus que não existe. É um Deus mudo. É um ídolo que o homem faz para si. Porque este Deus não confronta o homem. O homem que diz isso, a pessoa que diz isso, o que ela acha que é certo é o que esse Deus dela também acha. O que ela acha que é errado é o que esse Deus acha também. Então não é Deus que fala, é ela que fala e acha. Então não existe para mim pecado, conversão, fazer penitência para quê? Deus me ama. Então é o Deus que se cria, ele não fala comigo, como ouvimos no domingo passado. Quem é que define o que é o bem e o mal? É o homem? Não, é Deus. Então, este nosso Deus, ele direciona o homem, ele dá mandamentos ao homem, ele dá ordens ao homem, e não o contrário. Não é o homem que diz, eu estou bem assim. Deus me ama, então, do jeito que eu acho que eu estou vivendo, que está certo. Então, é um Deus que a gente cria para se acomodar na nossa vida. Então, este Deus é um ídolo que se faz de si para si mesmo. Este Deus que fala a Abraão é o Deus verdadeiro. E por isso Abraão vai, mesmo nunca tendo visto, mesmo nunca tendo sido apresentado antes. Mas ele vai, porque esse Deus falou comigo, ele me direcionou, ele me deu a ordem a fazer, a seguir. Porque é ele que diz o que é bom e o que é mal. É ele que chama o que é bem de bem e o que é mal de mal, não sou eu. E assim, então, Abraão reconhece que não é uma voz humana. Diferente, muitas vezes, quando nós não levamos muito a sério a palavra humana uns dos outros, mas muitas vezes queremos transformar a palavra de Deus em uma palavra humana, porque entra em um ouvido e sai pelo outro. Deus fala, Deus direciona, mas a gente muitas vezes o mundo trata muitas vezes essa voz de Deus como a voz meramente humana. Então Abraão vai, sai. Qual a garantia que Abraão tinha que isso ia dar certo? Nenhuma. Porque Deus não disse a ele para onde é. Olha, você vai, saia da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Quer dizer, você nem sabe onde é. Eu vou te mostrar ainda. Mas os seus pés já devem estar a caminho. Deus quer que a gente arrisque a nossa vida por Ele. Deus quer que a gente confie nele. E quantas vezes a nossa falta de confiança em Deus nos deixa com os pés travados, não nos faz caminhar em direção à sua voz, à sua palavra, à sua ordem. Portanto, Abraão vai na confiança. Deixa tua terra, sai da tua terra, deixa teus pais, tua família. O seguimento a Jesus nos evangelhos, como vemos propriamente, e a Deus, quando Deus chama no Antigo Testamento, sempre faz com que o homem deixe para trás alguma coisa. Para seguir, é preciso deixar antes alguma coisa. Jesus, quando chama os seus discípulos, deixam as redes, deixam os barcos, deixam o teu pai, deixa a tua mãe, deixa os teus bens. Senhor, deixa eu enterrar meu pai, deixa que os mortos enterrem seus mortos. O problema é que muitas vezes nós queremos seguir Jesus sem deixar alguma coisa. Aí eu quero seguir Jesus, mas aquela vida velha eu não quero deixar. Eu quero seguir a Jesus, mas aqueles comportamentos, aqueles hábitos, não quero deixar. Quero seguir a Jesus, mas eu não quero deixar o pecado. Eu quero seguir a Jesus, mas eu não quero deixar de frequentar aquelas festas, de estar naqueles ambientes, de estar com aquelas pessoas. Então, se nós não deixamos algo para seguir verdadeiramente Jesus, a gente não sai do lugar. E agora, nesta Santa Missa onde estamos, deixemos que venha ao nosso coração
O que eu preciso deixar que me impede de seguir de verdade a Jesus? O que me impede de dar um passo verdadeiro em direção a Jesus que eu preciso deixar para trás? O Senhor revela aos nossos corações. Então Abraão vai na confiança. Como disse, humanamente, uma coisa que não tinha certeza que ia dar certo. E Deus faz uma promessa a Abraão: olha, eu te darei uma descendência. Como assim? Abraão já está na velhice, sua esposa Sara, estéril, também na velhice. Como que vai ter uma descendência nessa situação? Mas Abraão não questiona Deus. Abraão obedece. Abraão não duvida de Deus. Abraão confia e vai. E Deus lhe garantirá esta promessa. Mas esse chamado de Abraão não é por causa de Abraão. Não é porque Deus disse: olha, Abraão, você é um homem bom, eu vou lhe dar uma terra grande imensa. Olha, Abraão, você é um homem de coração reto, então eu vou lhe dar um filho, né? Como um presente, como um mérito. Não. O chamado de Abraão não é por causa dele, mas em vista desta reconciliação que Deus quer fazer com o homem, em vista de Jesus Cristo. E nós lemos no Evangelho de hoje esse diálogo do Antigo Testamento com o Novo Testamento, Elias e Moisés, representando a lei e os profetas, os dois pilares do Antigo Testamento. E assim Jesus transfigurado ilumina Moisés e Elias para dizer: é Cristo que ilumina o Antigo Testamento. É Ele que dá sentido a todas as coisas. Então, Deus vai lá, promete a Abraão uma descendência, um povo. Abraão vai ter um filho, Isaac. Isaac vai ter um filho, neto de Abraão, Jacó, que é também chamado de Israel. Israel tem 12 filhos, que fazem as 12 tribos, o povo de Deus, da onde virá a descendência daquele que vai ser o Salvador. Então, o chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, a sua vocação, o seu serviço, não é por causa de você, não é por causa de mim, mas em vista de Cristo que quer salvar. E assim como Abraão, todas as famílias de Abraão, por causa de ti, serão abençoadas. Quando eu dou o meu sim a Deus, quando eu tenho a coragem de dar este passo que Deus me chama, eu também sou o canal para que esta graça santificante de Cristo possa alcançar a tantas outras pessoas, com o meu testemunho, com a minha vida, com o sim que eu dou a Deus, com o serviço que eu presto a Deus. Então, não é por causa de nós, é em vista de Cristo. É para manifestar a glória de Cristo. O mérito é dele, o chamado é dele, nós somos apenas instrumentos que o Senhor quer contar para este chamado. Veja que Abraão viveu por volta do ano 1800 antes de Cristo. É quase o mesmo tempo de Abraão para Jesus e de Jesus para nós. Quase o mesmo tempo. Veja, Deus não tem pressa. Deus quis reconstruir a história. Deus não é ansioso. Deus não é apressado. Deus age no seu tempo certo. E assim nós vamos aprendendo a também entrarmos neste tempo de Deus, nessa lógica de Deus, nesse mistério de Deus que chama a cada um de nós para completar a obra começada. Nós somos chamados a continuar esta obra de Deus, a continuar esse projeto de salvação. E cabe a nós o nosso sim, a nossa confiança em Deus, em sair, em deixar aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o nosso Deus nos ordena e nos direciona. Nós vemos Jesus manifestando esta sua glória hoje no Evangelho, e Jesus está na montanha, no Monte Tabor. A montanha é sempre o lugar do encontro com Deus. A gente vai ver em várias passagens da Sagrada Escritura o encontro de Deus com o homem na montanha. Moisés recebe a lei no monte, na montanha.
Jesus, alguns domingos atrás, nós vimos nas bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, a própria nossa devoção aqui, nossa paróquia, está no Monte Carmelo, onde Elias luta com os profetas de Baal, ou seja, Deus sempre se manifesta no monte. Lá é o lugar dessa revelação, dessa manifestação, deste encontro do homem com Deus. A montanha é feita de quê? O que é feita a montanha? É feita de quê? De pedra, não é? Pedra é o quê? Pedro. Jesus diz, Pedro é pedra. Então, Pedro, pedra, Pedro, igreja. A montanha é esta pedra que é a igreja. Portanto, a igreja é a montanha. A igreja é o lugar do encontro com o Senhor. A igreja é o lugar de nós contemplarmos a manifestação do Senhor. Por isso esse Deus, sem igreja, sem sacramentos, sem mandamentos, sem liturgia, esse Deus não existe. É um Deus que o homem cria para fazer a sua vontade e se justificar em cima disso. Então nós aqui estamos na montanha sagrada. Como já falei outras vezes, a própria dinâmica do presbitério nos convida a estar no alto, elevando-se. Quando alguém vai subir uma montanha, não sei se aqui alguém já subiu uma montanha, deve se preparar bem. Vai preparar um calçado que dê para subir, alimentação adequada, não é? Água e tantas outras coisas. Quando nós vimos aqui também essa montanha, precisamos nos preparar, porque nós viemos aqui para nos encontrar com o Senhor. E a gente não vai se encontrar com o Senhor de qualquer jeito, exteriormente e interiormente, as duas coisas. Uma preparação exterior de como eu me apresento e uma preparação interior de como eu venho a esta montanha, de como eu vou à Santa Missa. Mas existe ainda uma outra coisa que é necessária para subir a montanha. Ninguém sobe uma montanha, ou na experiência nossa aqui, uma ladeira, uma escadaria. Você não sobe conversando. Se você começa a conversar, subindo uma escadaria imensa, você logo cansa. Por isso, quanto mais fizermos silêncio para subir, mais fôlego nós ganhamos. Você subindo uma ladeira, você conversando, pererê para lá, logo você está com a fadiga, cansado. Da mesma forma aqui, nesta montanha, precisamos do silêncio para encontrar o Senhor. Quanto mais silêncio fazemos, mais alto conseguimos chegar. Mais escutamos a voz do Senhor. Por isso, nós estamos nos reeducando no silêncio, especialmente na adoração santíssima, na Santa Missa, porque na montanha não se sobe inquieto, não se sobe conversando, não se sobe despreparado. Então, nos preparemos, silenciemos, para ganharmos sempre mais o fôlego de subir, de estar mais perto e de encontrar o Senhor. E lá nesta montanha, que o Evangelho de hoje nos apresenta, nós vemos o mistério quaresmal que se manifesta. Moisés, Elias e Jesus. Elias andou 40 dias para subir ao Monte Horebe. Moisés jejuou 40 dias antes de subir ao Monte Sinai para receber a lei, as tábuas da lei. Jesus caminha 40 dias no deserto, jejuando, rezando, sendo tentado pelo diabo. Então a gente vê que a quaresma é um tempo de preparação para subir a montanha. Como Moisés jejuando, como Elias caminhando, como Jesus que reza e que no deserto é tentado pelo diabo. E para que nós possamos contemplar lá no final desta caminhada quaresmal a glória de Cristo,
precisamos ter a coragem de entrar com Ele neste deserto. Assim se manifesta a paixão de Jesus, neste momento, neste diálogo entre Moisés, Elias e Jesus. Eles falam sobre a paixão do Senhor. A paixão de Cristo que nos leva à manifestação da sua glória. É pela sua paixão, como vai dizer São João da Cruz: quem não ama a cruz de Cristo não verá a glória de Cristo. Jesus manifesta-se glorioso, mas antes disso conversa com os seus discípulos sobre a sua paixão. Por isso só estará com ele no Tabor quem passar com ele pelo deserto. E por que Jesus, então, quando desce da montanha, vai dizer, olha, aos três que ali estão, Tiago, João e Pedro, os mesmos que estarão com Jesus no Monte das Oliveiras, na agonia de Jesus: não contes a ninguém até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Porque Jesus não queria que os discípulos tivessem uma visão humana, triunfalista da sua glória. Porque se eles soubessem do que aconteceu com Jesus, eles só iam ficar com a glória de Jesus. Quem ia querer saber da cruz? Jesus nos ensina que não chega a glória, a ressurreição, sem passar pela cruz. Por isso, essa glória meramente humana não vem de Cristo. Esta é a glória que Satanás quer dar, como fez domingo passado. Se prostre diante de mim, que eu te darei toda esta riqueza, que eu te darei todos os reinos da terra. Mas a glória de Jesus Cristo é a glória do Filho, obediente ao Pai, obediente até a morte e a morte de cruz. Quem não entender o mistério da cruz de Cristo, jamais entenderá o mistério da sua ressurreição. Por isso Jesus convida esses três a saber da sua paixão, porque não quer receber uma glória humana, mas a glória do Pai e a glória que vem pela cruz. Por isso, quando Pedro vai dizer, Senhor, nós não vamos deixar, não vamos permitir que o Senhor sofra. E Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás. Esta é a glória que Satanás quer dar, nos livrar da cruz, nos livrar e dizer, olha, essa penitência, desiste disso. Para que isso? Para que fazer jejum? Para que se confessar? Para que evitar o pecado? Vai viver a sua vida do jeito que você quer. Seja feliz. E Jesus nos diz que esse é o caminho que nos leva à destruição, porque o caminho é a glória de Satanás. Afasta de Satanás. Assim nós, então, possamos viver o mistério da cruz de Cristo, desta glorificação do Senhor, do qual aqui estamos neste momento, na Santa Missa, para contemplar o mistério da sua paixão, da sua ressurreição. A glória de Cristo que se manifesta neste momento a cada um de nós. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude, ela que foi como Abraão, fiel, obedecendo, seguindo a voz do Senhor, nos ajude também a seguir e assim mergulharmos no mistério da cruz, que gera não mais morte, mas a cruz de Cristo, que é sinal de vida, que é poder de Deus. E assim, aqueles que se aproximam dela, entendem este mistério, assumem na sua vida, também verá a glória de Cristo. Que nós vivamos esta caminhada quaresmal como consentido do que nos aguarda lá na frente, que nos aguarda, o que nos espera, que é esta manifestação da glória de Cristo. Sempre neste caminho de interiorização, neste caminho de silêncio, de escuta atenta, de obediência à voz do Pai, porque aquele que não entender o mistério da cruz, não entenderá o mistério da ressurreição. Quem não fizer silêncio na Sexta-feira Santa, não poderá cantar o Aleluia no domingo da ressurreição. Que o Senhor nos ajude sempre mais, compreendendo a sua cruz, compreender também as nossas, assumindo em nós
a sua paixão e assim podermos dar sempre mais bom testemunho do seu amor, obedientes à sua voz, seguindo a sua voz, deixando o que precisa deixar, para que a nossa entrega, para que o nosso sim seja um sim verdadeiro, total e para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e abençoado.